Meus amados. Um abraço aí. Deus abençoe, meus amados. Mamécia. Deus em Cristo vai venha abençoar a sua família. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí na sua casa em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, queridos, deve ser a minha internet que está um pouco ruim. Mas vamos tentar aqui. Vai se tá bom. Alguém diga aí se tá dando de ouvir perfeitamente. Amém? Apocalipse, capítulo 2, o versículo de número 8 ao versículo de número 11. Tá dando de ouvir? Bacana aí, irmão Senhor. Bote um amém aí só para me ter uma compreensão, se tá bom. Tá bom? Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Adriana Alves. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 em diante. Eu quero falar para vocês, se tá bom aí para vocês estão ouvindo bem, se não tá falhando, coloque um amém, só para me compreender. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, versículo 8 em diante, Apocalipse 2, versículo 8 em diante. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Obrigado aí, irmã Simone está dizendo que o som está ok. Irmão Ceildo explicando aqui que melhorou, mas agora está amém. Obrigado. Queridos, nós estamos pregando no livro de Apocalipse, meu amado. Livro de Apocalipse, para que a gente venha ter uma compreensão, primeiro que eu quero que você entenda, é que Apocalipse é conhecido como a doutrina das últimas coisas. Mas quando é que nós entendemos as últimas coisas? E nós percebemos, irmãos, em todas as escrituras, que iniciou de quando Jesus foi assunto aos céus. Nós sabemos que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Já no tempo dos apóstolos e dos discípulos que estão sendo perseguidos, há 2000 anos atrás, já são últimos dias, últimas coisas. A questão é que o apóstolo Pedro vai explicar para os irmãos da época, é que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Para nós, 2000 anos é muito tempo, são 2 milênios, mas para Deus é um curto período de tempo. Apocalipse, de quando ele for assunto, até quando ele voltar. Agora, queridos, o apóstolo João é arrebatado em espírito por Cristo Jesus ao céu. E ali, meus irmãos, Jesus vai dando este livro para que ele venha em a igreja de Éfeso. Ontem eu falei sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira. São 7 igrejas. O número 7 em Apocalipse significa plenitude, perfeição. Não é porque só existia 7 igrejas. Estas 7 igrejas lá existiam, mas não só essas. Todavia, o que Jesus quer dizer a João é que as cartas serviriam para aquelas igrejas daquela época e para as igrejas de todos os tempos, de todos os séculos ou de todas as eras.
Uma outra coisa que eu quero que a gente venha observar, meus irmãos, é que as 7 cartas ou as 7 igrejas que receberam este livro, nós não podemos estar partindo por tempo, por era, como muitos pregadores fazem. Tipo, a igreja de Éfeso foi a igreja primitiva, a igreja primeira. A igreja de Esmirna foi a igreja do século II ao século V. A igreja de Pérgamo é a igreja do século VI para a igreja do século X. Não, meus irmãos, isso é um erro. Na verdade, o que Jesus quer dizer é que as características dessas 7 igrejas existirão em todos os tempos. Na igreja primitiva, já existia esses 7 tipos de igreja. A igreja que começou bem, como a igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor. Não é que ela não tinha amor, mas ela perdeu o entusiasmo pelo próprio Deus. Já existia pessoas com a característica da igreja de Esmirna, que é o que nós vamos estar pregando hoje. E também existia pessoas com a característica da igreja de Filadélfia, de Pérgamo, de Laodiceia e de todas as outras quantas. Porque senão as pessoas vão pensar que hoje, né, a igreja de hoje é a igreja de Laodiceia, é a igreja morna. Não, irmão. Essas igrejas, a característica dela existiu em todos os tempos, existe hoje na atualidade e sempre existirá. É por isso que Jesus dá o livro a João. E Jesus aqui, meus irmãos, ele está mostrando a João, na verdade, a revelação do céu, que é a vitória de Jesus Cristo. É isso que eu acho lindo neste livro. Se você ficar acompanhando comigo o livro, vou ver se eu vou até o capítulo 22. Entender que, na verdade, o que Jesus a vitória dele sobre todas as coisas e a vitória da sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmão, mostrando a João, ele já tinha falado à igreja de Éfeso, a verdade daquela igreja, a boa obra daquela igreja, que aquela igreja tinha uma boa doutrina, foi o que nós ouvimos ontem, pregamos ontem. Mas Jesus também faz uma crítica para aquela igreja, que ela tinha perdido o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Na verdade, esse entusiasmo. As pessoas pensam que é aquele negócio quando eu cheguei na igreja, meu Deus, eu chorava muito, eu levantava a mão na hora que o pastor dizia, levanta a mão, vamos sair correndo, ou vamos sair gritando. Isso não é o primeiro amor, queridos. Na verdade, é o sentimento de todo mundo que chega na igreja, no início. Primeiro amor que o apóstolo João está entendendo ali da igreja de Éfeso, que ela tinha perdido, era uma consciência de quem de fato é Deus. Ou seja, ela deixou ela fazia tudo. Ela evangelizava, ela discipulava, ela pregava, ela fazia tudo. Mas é possível uma igreja fazer tudo isso e deixar o amor. Quem é o amor? E é isso que nós não podemos deixar. Ele começa agora pregando a igreja de Esmirna. E observe o que é que Jesus fala a esta igreja. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Anjo aqui, possivelmente, está falando dos pastores que pregam na igreja. Não... Observe. A palavra anjo no grego é angelos, ou mensageiro. É alguém que leva a mensagem à igreja do Senhor. Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e reviveu. Conheço a tua tribulação. Olha o que Jesus fala a esta igreja. A igreja de Esmirna, querido, Jesus, ele vai falar da qualidade desta igreja. É engraçado isso, é interessante. Ele vai falar daquilo que traz alegria no coração de Jesus sobre esta igreja. Jesus não critica esta igreja. Observe como Jesus não... A igreja de Éfeso, ele criticou. Todas as igrejas, pelo menos 5 recebem uma boa palavra de Cristo, mas também recebe mais 2 igrejas, como a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas são
na verdade, elas só recebem qualidades de Cristo. Jesus só traz qualidades boas. E observe a igreja de Esmirna, ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Observe, queridos, o que Jesus diz aqui. Tu és pobre, olha, mas diante de mim tu és rico. Jesus está falando da qualidade que esta igreja tem. Ele não critica esta igreja, mas é interessante que Jesus está dizendo aqui que essa igreja tem uma boa doutrina, ela tem uma boa fiel. Mas observe o que ele diz: eu conheço a tua tribulação. O versículo 10, ele diz: não tema as coisas que tem de sofrer. Ou seja, irmão, está decretado a esta igreja o que ela vai passar. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. 10 dias aqui é apenas um símbolo por um período de tempo. A gente não sabe qual é o tempo, mas observe, o que eu quero trazer para vocês aqui, daquilo que esta igreja passa, mas que na verdade ela traz alegria ao coração de Jesus. Primeiro, Jesus diz que ele conhece a tribulação desta igreja, a pobreza desta igreja, mas ele diz: ó, tu é pobre, mas diante de mim tu és rica. Queridos, que maravilha. Vamos pensar em escrituras que passaram por muito sofrimento, que passaram por muita dificuldade, que passaram por situação de calamidade, queridos, mas que, na verdade, sempre foram firmes na presença de Deus. Eu vou trazer aqui um dos personagens que nós conhecemos. Primeiro, o Salmo 88. Na verdade, vai mostrar que aquele salmo é um salmo onde é um salmo mais triste de todo o saltério. É o salmo de número 88. Só fala de sofrimento. Do início ao fim. De um jovem que, na verdade, sofre até a sua fase adulta. Mas o sofrimento no Salmo de número 88, é engraçado que ele não serve, não é para que aquela pessoa venha se afastar de Deus, não. Cada vez que sofre naquele Salmo, mais ele se agarrava com Deus, se agarrava com Cristo. O sofrimento, irmãos, quando uma pessoa é provado por Deus, ele vai servir, não é para que a pessoa saia da presença de Deus, mas é para que essa pessoa venha se firmar, ele venha se agarrar. A atitude de uma grande maioria é de sair da presença de Deus, é de não querer mais Deus, por causa que... Mas na verdade, irmão, o verdadeiro crente, independente da bonança ou do sofrimento, mas ele faz como Paulo: posso tudo naquele. Então Jesus vai dizer a esta igreja: olha, tem uma... é que na verdade tu é pobre, mas diante de mim tu é rico. Ou seja, doutrina e tu diante de mim. Moralmente falando, queridos, esta igreja é fiel, e doutrinariamente esta igreja é pura. É o que Jesus está dizendo. Um outro exemplo para esta igreja é a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó era o homem mais... Olha, irmãos, sabe que é o homem mais rico do Oriente? O homem que foi provado sem saber por que estava sendo provado. Senhor, eu nunca fiz nada de ruim para ti, para que eu venha passar este lamento, este sofrimento, esta dificuldade. Mas não, irmão, era um homem que todo tempo ele tinha firmeza de que era o Deus que ele servia. Diz a Bíblia que Jó, ele perde os bens que tem. A Bíblia diz que tanto os saduceus, que vem fogo do céu. A Bíblia diz que Satanás toca na saúde de Jó. A sua esposa chega a dizer: tu ainda retens a verdade diante de Deus, amaldiçoa a Deus. Disse: nós não recebemos
o bem de Deus? Por acaso Deus me deu, Deus me tomou do Senhor. Irmãos, Deus, ele nunca mentiu para a sua igreja. E aqui está a igreja de Esmirna. Na verdade, era uma igreja pobre, mas era uma igreja pura, doutrinariamente falando, e era uma igreja fiel, moralmente falando. Observe, meus irmãos, que Jesus, em João 16:33, ele vai dizer, no mundo, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, Jesus nunca mentiu para o seu povo. E o que dizer de que muitas das vezes as pregações que são lançadas nos púlpitos, nos dias de hoje principalmente, isso sempre existiu, mas o que é lançado, muitas das vezes são promessas falsas para o povo de Deus. Mas na verdade, querido, esta igreja, ela não tinha este tipo de promessa. O que ela entendia é o que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer. O autor aos Hebreus diz que tanto Abraão, Noé, Isaac, Jacó, José e tantos outros, eles morreram sem alcançar as promessas. Ora, queridos, que promessa era aquela? Eram homens que foram pobres, personagens pobres, diante da historicidade bíblica, e também a gente vai ver personagens que foram muito ricos, como por exemplo Abraão, como por exemplo Jó, como por exemplo Zaqueu. Foram homens ricos, mas também teve muita gente. O que agradava a Deus, ou o que levava esses homens a acreditar na promessa de Deus? Era aquilo que Deus podia dar para eles? Não. A Bíblia diz que todos eles morreram sem alcançar as promessas. Sabe qual eram as promessas, queridos, que eles acreditavam? Era o novo céu, era a nova terra, era a vida com Deus, era a alegria indizível e era a vida eterna, de eternidade em eternidade, na presença do nosso Senhor. Era isso, queridos, que na verdade agradava a Jesus Cristo. Esta igreja agradava a Cristo. Igreja doutrinariamente pura e uma igreja moralmente também pura. Ela não era uma igreja impura. Embora tu vai encontrar na igreja de Tiatira, na igreja de Sardes, muita impureza. Essa daqui não, meus irmãos. Era uma igreja que ela era tudo. E essa igreja não recebe crítica da parte do Senhor. A igreja só recebe elogios, queridos. Esta igreja aqui, meus irmãos, ela só recebe, sabe o que? Alegra o coração do nosso Senhor. E aqui trazendo para todos nós, é isso, queridos, que nós devemos confiar. Nós estamos vivendo uma época de crise, uma época de tribulação, querendo ou não, mas nós somos atingidos. Quem não foi atingido nesses dias por este vírus coronavírus? De alguma forma nós fomos atingidos. Se não fomos infectados, mas o vírus chegou de forma que ele tocou na nossa finança. Talvez tenha na paciência de alguém, na ansiedade de alguém. Tocou, queridos, na liberdade de alguém ficar em casa. Nós sabemos que temos que ficar em casa, né? Nós temos que obedecer. Nós temos que fazer aquilo que o OMS está pedindo, a Organização Mundial da Saúde, para que a gente venha ficar. Mas todavia, queridos, ainda que venhamos ser atribulados, existe um propósito de Deus muito maior. Provar o povo dele, para que o povo dele aprovado diante do Senhor. Tiago, quando ele vai falar desta prova que nós vamos passar, na verdade, Tiago, queridos, ele fala para aquela igreja, para aqueles irmãos ali da época, ele vai dizer, olha, esta prova não é para que vocês sejam aprovados. Então, porque vocês receberão a coroa da vida.
Irmãos, e eu acredito que é uma igreja, queridos, que é necessário para que os nossos conceitos, as nossas atitudes. Às vezes, irmãos, que louvamos a Deus, que pregamos diante de Deus, e aos poucos, sabe, a gente vai perdendo este entusiasmo. E na verdade nós temos que voltar, meus irmãos. Nós temos que voltar na casa de Deus, na presença de Deus. Deus, quem somos nós? Tal ou cicrano é pior do que nós? Jamais. Na verdade, quem perdoou foi Deus. O que nós devemos fazer é glorificar e louvar os reis e Senhor dos senhores. A tribulação, ela é instalada muitas das vezes. É possível o povo de Deus passar por momentos de paz, por momentos de sofrimento, mas também há uma possibilidade muito grande do povo de Deus passar por sofrimento. Queridos, em toda a história houve essas situações. O que dizer dos nossos irmãos? O próprio João, que está recebendo aqui esta revelação, queridos, na verdade, o que ele estava passando? Perseguição. Os da época, nossos irmãos, por pregar o evangelho. E João aqui está preso na... Olha, homem de Deus que tinha uma boa doutrina e que era fiel, um bom relacionamento, experiências maravilhosas com Deus. Ele aqui está sendo assunto ao céu. Se tu abrir em Apocalipse capítulo 4, observe como é que inicia a visão do Deus. Depois, olhei e eis que não certa. Trombeta ao falar comigo dizendo, sobe para quê? E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Irmãos, que coisa maravilhosa que está acontecendo com João. Um homem que estava preso em uma ilha, mas não deixou de ter profundas experiências com Deus. E Deus aqui está lhe levando ele em espírito, e ali ele teria a maior experiência da sua vida. Receberia o livro de Apocalipse, queridos, aonde Jesus estava revelando tudo aquilo que aconteceu, estava acontecendo e tudo aquilo que iria acontecer. É este João que, na verdade, vai chegar o momento da revelação, que ele dizia assim, ó, e eu chorava muito. Olha que o momento dele é de tribulação, queridos. E eu chorava muito. E diz lá que o ancião de dias toca nele e diz, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, ele morreu, mas ele reviveu. Ele vive para todos. Então a tribulação, na verdade, deve trazer ao povo de Deus, sabe o quê? É que o povo de Deus deve se agarrar, se apegar com este Cristo, queridos, que é maravilhoso. Então você que está aí, que talvez esteja passando por uma situação difícil, talvez na área emocional. Sabe? A minha situação, eu tinha um namorado, uma namorada, eu estou ruim da vida. Ele vai te dizer que é neste momento que tu deve te agarrar com o nosso... É neste momento que tu deve agarrar com Deus. Pastor, eu tenho passado uma situação na minha família tão difícil, está tão complicada a minha vida. Que há um Deus, meu amado, que te consola, porque o Espírito do Senhor, ele é consolador, ele é que nos ensina, é ele que nos exorta, ele que nos edifica, e do que verdadeiramente fala. Então, meus irmãos, a carta de Esmirna, o que está acontecendo aqui, na verdade, é que esta igreja, ela não recebe nenhuma crítica. Ela não recebe crítica. Ela só recebe da igreja. Nós aprendemos aqui no capítulo, está no meio dos candelabros. O que ele está dizendo? Está no meio da igreja. Eu conheço as tuas obras. Ele conhece, querido, as obras desta igreja. Então, meus irmãos, que possamos nos
se é de saúde, que possamos dizer como a mulher cirofenícia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque na verdade a minha filha se encontra miseravelmente endemoniada. E diz ali que na perseverança daquela mulher, Jesus Cristo falou com ela e disse: mulher, grande é a tua fé. À vontade. No momento está passando por uma situação de saúde tão difícil, aonde os médicos disseram: não tem mais jeito para ti. Eu quero te dizer, creia, porque há Deus que restaura, cura e nos leva para o céu, Senhor. E eu quero encerrar, porque já já nós vamos estar ouvindo mais louvores. Eu quero encerrar esta palavra, nós vamos ouvir mais um louvor, e também o nosso irmão Paulo vai encerrar esta live aqui em nome de Jesus. Só agradecendo aqui, já já. Mas eu quero encerrar no versículo 8 e 9, como ele diz assim, ó: o anjo da igreja de Esmirna escreve: esta coisa diz o primeiro e o último, que escreve, esteve morto e tornou a viver. O Deus a quem nós servimos, ele morreu, mas ele reviveu. Ele é um Deus vivo, que está nesse momento conosco. Então que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. E confiamos nesta palavra, confiamos nas promessas do Senhor, que é um Deus que nos prometeu que vai vir buscar a sua igreja. Ele disse que virá buscar a sua igreja, como está lá em Atos capítulo 1, quando Jesus está sendo assunto ao céu, e o anjo chega para aqueles discípulos e disse: por que da forma que vocês estão vendo ele subir, esse também voltará. E diz a Bíblia em Apocalipse 1, que todo olho verá. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E que Jesus possa olhar para nós com as características da igreja de Esmirna. Pessoas que têm uma doutrina pura, mas também moralmente fiel, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar essa live. Compartilhar para que ela venha alcançar um número maior de pessoas. Deus abençoe em nome de Jesus, queridos. Amém. Quero chamar aqui irmã Lena, irmã Zoraima. Deus abençoe.